E aí, família, vamos lá? Hora da notícia, tá na hora do vídeo. Os anticorpos contra o coronavírus duram de 3 a 6 meses, a partir do início dos sintomas. Olha só, estudo liderado pelo Japão. Os anticorpos em pacientes com coronavírus duram pelo menos de 3 a 6 meses após o início dos sintomas, de acordo com o resultado de um estudo nacional conduzido por uma equipe de pesquisa chefiada por um professor do Instituto de Ciências Médicas da Universidade de Tóquio. Nada como uma notícia melhorzinha assim em relação ao coronavírus, né? A descoberta em pacientes de anticorpos neutralizantes que defendem as células de infecções também levou a equipe a dizer que o corpo pode, até certo ponto, se defender de reinfecções. As descobertas foram anunciadas na edição online da revista médica britânica AC Clinical Medicine. Então já deu para vocês terem ideia que já foi para a revista científica também. Então é um estudo comprovado. Os anticorpos são proteínas que combatem e eliminam vírus e outras substâncias estranhas que entram no corpo. Entre eles, os anticorpos neutralizantes podem prevenir uma segunda infecção se o suficiente permanecer no corpo. A equipe, liderada pelo professor de virologia Yoshihiro Kawaoka, obteve a cooperação de 39 pacientes com coronavírus no Japão, com idades entre 24 e 83 anos, com idade média de 62, e coletou amostras de sangue de 2 a 25 vezes após desenvolverem os sintomas do coronavírus. Os pesquisadores investigaram a quantidade de anticorpos de cada paciente por até 6 meses no máximo. Dos 39 pacientes, 13 sofreram sintomas leves, 12 foram hospitalizados por sintomas moderados e 14 usaram ventiladores, no caso assim, dos sintomas graves. 25 deles, ou 64%, tinham condições pré-existentes, incluindo diabetes e hipertensão. A análise da equipe de quanto tempo os anticorpos dos pacientes duraram encontrou as maiores quantidades em torno dos 20 dias após o desenvolvimento dos sintomas do coronavírus. Embora a quantidade diminuísse gradualmente depois disso, os pesquisadores descobriram que os anticorpos permaneceram de 3 até 6 meses após o início dos sintomas. O ritmo em que eles diminuíam também diminuiu com o tempo. Aparentemente, os anticorpos neutralizantes também duraram um longo período. Embora não se saiba quantos anticorpos são necessários para prevenir a reinfecção, o professor Kawaoka diz que, mesmo que entre pacientes idosos com uma resposta imunológica mais fraca, o número de anticorpos aumentou depois que o vírus entrou no corpo. Há relatos de que anticorpos desaparecem logo após que as pessoas serem infectadas com coronavírus, mas a equipe diz que seu estudo recente usou um método com alta sensibilidade de detecção. Seiya Yamayoshi, professor associado do projeto Virologia da Universidade de Tóquio, explicou: achamos que houve casos em que os pesquisadores não conseguiram encontrar anticorpos restantes, apesar ainda de estarem lá, devido ao uso de método com baixa sensibilidade de detecção. Então, é uma notícia relativamente boa. Então você vê que até 6 meses os anticorpos estão no corpo. Tá, aí eu vou levantar a seguinte questão: se as vacinas, no caso assim, nesse caso aqui seria melhor a Coronavac, não a vacina da Pfizer, e as outras que são de mRNA. Por quê? Por que eu falo isso no caso do Coronavac? Porque o Coronavac ele usa o vírus inativo, tá? Ele joga um vírus inativo ali dentro e vai estimular, o corpo a fazer, no caso, esses anticorpos e etc. E aí, se dura de 3 a 6 meses anticorpo no corpo, será que a vacina vai ter a mesma durabilidade? Será que a vacina vai além desses 6 meses, colocando num prazo bom, numa data boa, 6 meses, no caso do estudo do Japão aqui? Será que a vacina vai durar 6 meses só, ou a vacina vai durar mais tempo? E aí, fica-se a pergunta.
Então por isso que eu falo que questionar é importante. Eu não posso falar muito em relação à vacina de mRNA, porque como é uma vacina geneticamente modificada, não dá para saber. Porque no caso do estudo foram pessoas que contraíram o vírus. Então é aquele vírus, né, o vírus in natura, como é que se fala assim, o vírus natural. Da mesma forma que é o Coronavac. Tá? No caso da Pfizer é um vírus modificado ali, né? Então no caso o mRNA dele. Então não dá para eu falar alguma coisa, mas no caso do Coronavac é o mais parecido com esse estudo, se for questão de análise. E agora fica a pergunta, será que o Coronavac vai durar 6 meses, no mínimo, ou vai durar mais? Porque você vê que são de 3 a 6 meses. E aí? Fica-se a pergunta agora, tá certo? Então tem que levantar vários questionamentos. Porque dependendo da pessoa toma vacina, daqui 3 meses ela acha que ela está imunizada ainda, pegou de novo. E aí? Tá certo que a vacina do Coronavac ela tem 50,38% de eficácia. É muito baixo em relação à da Pfizer de 95%. Então realmente tem que se levantar questões. Eles vão ter que fazer vários estudos no Brasil para acompanhar isso. Porque se eles pegarem só aqueles dados de início, tá, toma vacina, pai, pum, e passou, isso não vai resolver. Por isso que geralmente, tá? Geralmente os estudos da fase 3 da vacina, elas levam 1 ano. 1 ano por quê? Já deu para vocês saberem o porquê que leva 1 ano. Se os anticorpos levam de 3 a 6 meses, uma vacina pode ser que dure menos de 1 ano. Então, por isso que a importância do estudo de 1 ano. Não é fazer assim, a ciência avançou, então vamos tomar e como é que fala assim? Vamos tomar na confiança que a coisa vai estar tudo certo. Ninguém sabe o prazo dessas vacinas. Você vê que até o estudo aqui do Japão dizendo. Eu não preciso desenhar, né? Não sou eu que estou falando. A interpretação dos estudos, de acordo com os outros fatos que já saíram. Tá certo? Então, realmente, tomem cuidado. Eu não vou falar mais nada em relação para tomar ou não tomar. Só falo assim, tomem cuidado. Tá? Reflitam muito sobre a situação, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.